20 mil toneladas por ano. Esta é a quantidade equivalente de carbono que o aeroporto de Brasília está deixando de emitir. E como isso é possível? Graças a uma parceria feita com a ENGIE, as aeronaves que se encontram em solo contam com fornecimento de energia limpa para manter os sistemas em funcionamento, principalmente o ar-condicionado, algo que até então era feito com o consumo de querosene de aviação nas unidades de potência auxiliar do próprio avião. A solução desenvolvida pela ENGIE foi instalada em 22 pontes de embarque e desembarque e duas das principais companhias aéreas do país já aderiram ao serviço, que juntas mobilizam aproximadamente 90% das operações do terminal. Por esses avanços, a descarbonização do aeroporto de Brasília recebeu o selo de ouro do programa brasileiro GHG Protocol, que realiza a publicação de inventários de emissões de gases do efeito estufa. Outro importante reconhecimento veio do Conselho Internacional de Aeroportos, que concedeu o certificado de controle de carbono para o aeroporto JK. Eu sou Bernardo Menezes e vou conversar agora sobre as soluções que a ENGIE tem implementado para a descarbonização das operações aeroviárias. Continuem aqui com a gente. Começa agora o Além da Energia. Para este bate-papo, eu conto com a colaboração do Daniel Dumareschi, gerente de desenvolvimento de negócios aéreos da Inframérica, concessionária que administra o terminal de Brasília. Também com a gente o Eduardo Calderon, diretor do Centro de Controle Operacional e Engenharia da Gol. E o Marcos Cunha, diretor de soluções para cidades da ENGIE. Olá, senhores, bem-vindos ao nosso podcast. Bernardo, prazer estar com vocês hoje aqui. Bernardo, prazerzão, Eduardo, Marcos. Olá, Bernardo, um prazer estar aqui hoje com nossos amigos aqui, Daniel e Eduardo. Prazer falar com vocês. E Daniel, a parceria com a ENGIE completa 5 anos em 2024. Que avaliação você faz dela até o momento? Olha, Bernardo, com certeza essa parceria tem sido um grande sucesso. Não sem grandes desafios, porque quando iniciamos lá em 2019, toda essa tramitação, essa discussão, construção do modelo de negócio, entre várias partes, né? Afinal, costumamos dizer que o aeroporto ele é um mero viabilizador desses operadores, que no caso temos a ENGIE e as companhias aéreas, então nós procuramos dar esse match. Mas passamos aí por uma pandemia e, claro, todo o custo, ou pelo menos grande parte desse custo, é um custo dolarizado, que está muito atrelado à demanda aérea, né? Claro, se você tem voos, você vai precisar dessas soluções. Como tivemos aí a redução drástica de voos, principalmente em 2020, até parte de 2021, isso acabou atrapalhando muito, mas conseguimos nos reerguer, nos reestruturar, e hoje essa parceria está consolidada, nós podemos dizer. E claro que a ENGIE tem trabalhado aí para viabilizar também por outros lados. Então, um grande sucesso. Depois desse feedback, deixa eu ouvir a avaliação que vem da própria companhia aérea, né? Eduardo, o funcionamento dos sistemas das aeronaves em solo era mantido por unidades de potência auxiliar, APU, do próprio avião, movidas a querosene de aviação. Que impactos a solução da ENGIE trouxe para a operação da Gol, por exemplo? Perfeito, Bernardo, sua colocação está perfeita, né? E realmente o ganho é maravilhoso. Um ganho em dois sentidos, né? Um ganho em termos de redução de consumo de combustível, né? Porque as máquinas que estão em solo, né, da ENGIE são muito mais eficientes, né, do que essa unidade auxiliar de energia, né, que a gente tem dentro da aeronave. E, além de tudo, com relação a emissões, né? Imagina uma hora de aeronave parada em solo, com uma turbina, né, com um motor que é muito pouco eficiente, né, lançando, obviamente, gás carbônico na atmosfera, e a gente consegue offsetar isso através do uso do equipamento que a gente tem instalado nas pontes hoje. Então, é uma solução maravilhosa que acaba endereçando duas questões, né? Uma questão de custo e uma questão de emissões, ambas para a gente bastante importantes. Essa redução nas emissões, mantendo a eficiência da operação, é o mais importante, né? E, Marcos, o aeroporto de Brasília é um case modelo de soluções oferecidas pela ENGIE para o setor aéreo. Você pode comentar um pouco sobre essa frente estratégica da companhia? Sem dúvida, Bernardo. Para nós é uma grande honra ter um projeto pioneiro aqui no Brasil, né, que a ENGIE é a primeira empresa a prestar esse tipo de serviço aqui, e um projeto totalmente alinhado com a estratégia do grupo, né? O grupo ENGIE, como já comentamos diversas vezes aqui, é um grupo que tem a ambição de ser líder, né, em projetos de descarbonização,
usando aqui sua vertical de soluções, né, que é a vertical que presta esse serviço no aeroporto de Brasília. E, por outro lado, também o grupo também, né, é um dos líderes aqui no Brasil também de geração de energia renovável, né? Então, esse projeto, eu diria que é um projeto que traz um match perfeito entre a estratégia das duas verticais, né, da vertical de geração de energia da ENGIE, de energias renováveis, e também dessa vertical de soluções na prestação de serviços de descarbonização, uma vez que deixamos, né, promovemos a oportunidade para as companhias aéreas parar de consumir os combustíveis fósseis e aumentamos, né, o consumo do aeroporto, que usualmente, né, é feito com a aquisição de energias renováveis da própria ENGIE, Brasil Energia, né, e da matriz energética brasileira, que é predominantemente renovável. Então, para a gente, realmente é um projeto que só tem vantagens, né, e só tem boas notícias, tanto na área de descarbonização, quanto na área de incentivo ao consumo de energias renováveis. Daniel, como a Inframérica avalia a reação das companhias aéreas a essas novas possibilidades de redução de emissões no terminal de Brasília? Com certeza é uma vantagem competitiva que Brasília oferece, claro, né, que a Engie oferece aqui no aeroporto de Brasília para as companhias aéreas, porque o que é dado no mercado aéreo é que, de maneira geral, as companhias aéreas elas operam sempre com uma restrição de custos ali, já que existem custos altíssimos. Então, quando nós pensamos no custo de levantar um avião, fazer uma viagem, decolar esse avião, retornar, isso tudo envolve custos altíssimos. O custo do leasing do avião, que é o arrendamento do avião. Então, qualquer redução de custo operacional, ela tende a ser significativa para as companhias aéreas. E os aeroportos, principalmente com o programa de concessões que veio aí nos últimos mais de 10 anos já, todos eles têm buscado maneiras de reduzir os custos operacionais e trazer essas vantagens para as companhias aéreas. Então, as companhias elas são as principais apoiadoras, tanto que, apesar de não ter em outros aeroportos essa tecnologia já instalada, todos estão buscando levar para os seus aeroportos. Existem dificuldades de eficiência. Aqui em Brasília mesmo, né, temos uma dificuldade de eficiência de todo esse material, porque temos ali muitos voos durante 3 ou 4 horas pela manhã, depois muitos voos durante 3 ou 4 horas pela noite, mas temos aí capacidade ociosa em algumas partes do dia. Mas, de qualquer maneira, esse projeto ele é um projeto não só importante para as emissões de carbono, mas também um projeto rentável para as companhias aéreas. E, claro, as companhias elas têm não só metas de redução de custo, até 2050 existe aí uma meta para zerar as emissões de carbono. Muitas companhias aéreas têm se comprometido a isso, e com certeza esse projeto da Engie, aliás, vários projetos da Engie na aviação têm contribuído para atingir essa meta, que é uma meta agressiva, né? Cá entre nós é difícil, mas metas são metas. E, Eduardo, quais outras soluções a Gol gostaria de ver implementadas nos aeroportos onde opera? O que ela própria tem feito para reduzir suas emissões? Bernardo, o setor aéreo, né, é um dos setores mais difíceis de descarbonizar, né? Por quê? Porque você não vai ter vai ter avião elétrico. Você tem carro elétrico, mas não vai ter avião elétrico, não do tamanho das aeronaves que a gente voa, né, e maiores. Não vai ter avião hidrogênio. Então, a solução não é fácil, né, de a gente conseguir. E o Daniel colocou com muita propriedade, até 2050 é o compromisso da IATA, né, do qual nós fazemos parte, da Associação Internacional das Empresas Aéreas, de chegar ao net zero, né, o famoso net zero. Para isso existem hoje 4 grandes pilares, né? O maior deles é a utilização de um combustível sustentável de aviação, né? A sigla em inglês é SAF, Sustainable Aviation Fuel, né? Que, aliás, o Brasil tem chance de ser um grande produtor, né? Dadas as suas características, e já tem uma tradição de combustível alternativo aqui no Brasil, né? Com etanol, com biodiesel, etc. Né? Esse é o principal vetor, né? O principal pilar. Né? Nós temos outros 3, né? O segundo deles é troca de tecnologia, que a gente chama, ou seja, troca de aeronaves. Hoje as nossas aeronaves são aeronaves que a gente chama de nova geração, mas tem umas aeronaves mais novas, né, que são os MAX. Os MAX têm um consumo 15% menor do que os aviões que a gente voa atualmente, né? Ou seja, 15% a menos de consumo e 15% a menos de emissão. Então, esse é um outro pilar importante desse processo de descarbonização. Tá?
O terceiro são compensações, né? A Gol particularmente já tem atuado nesse processo, né, de compensações de carbono através voluntárias dos seus clientes, né, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e a própria Gol fazendo compensações com alguns dos nossos voos, com projetos que a gente tem com algumas climatechs com os quais a gente trabalha, projetos desses, a maior parte no bioma da Amazônia. Tá? E o quarto, que aí sim, né, interessa essa questão que a gente está discutindo aqui, são as questões que a gente chama de fuel efficiency, né, eficiência energética. Né, tudo aquilo que a gente consegue fazer para reduzir o consumo de combustível, seja em voo, seja em terra. Né? Em voo, obviamente, tem uma série de situações que a gente se apropria, que a gente utiliza, né, para reduzir o consumo em voo, rotas diretas, né, a utilização de velocidades distintas, né, tem algumas ações que a gente faz em voo. E em terra, a principal delas é a substituição, né, do APO, que a gente falou no início aqui da nossa conversa, por esses sistemas em solo que são muito mais eficientes. Tá? É interessante o Daniel falando aí de Brasília, né? Nós somos pioneiros aí na utilização do sistema, né, da ENGIE aí em Brasília, mas a gente ainda tem algumas pontes, poucas pontes, né, que não estão ainda com equipamento instalado. E nós somos os que mais cobramos a ENGIE e o pessoal de Brasília para acabar de... O Marcos é testemunha, né? O Vinícius, que é o par do Marcos aí na área comercial, fica o tempo todo conversando comigo. Vinícius, quando é que vai instalar? Vamos colocar logo esses equipamentos restantes, né? Temos que ter 100% das pontes instaladas, porque, obviamente, a gente tem total interesse em ter esses equipamentos instalados e ajudar nesse processo de carbonização aí que para a gente é tão importante. Marcos, o Eduardo comentou sobre essa instalação. Você poderia explicar mais ou menos como funciona esse sistema? Bom, como eu comentei antes, rapidamente, né, os nossos equipamentos eles são predominantemente, né, abastecidos por energia elétrica. Né? Então, como eu disse, a substituição do combustível fóssil, né, do querosene da aviação, a gente conecta, né, a gente instala um equipamento ali embaixo da ponte de embarque, que esse equipamento é alimentado pela energia elétrica que vem do próprio aeroporto. Né? E essa energia elétrica é capaz de gerar o ar-condicionado, que é insuflado dentro da aeronave enquanto ela está conectada ao finger, e temos também um inversor de frequência, né, que converte a energia recebida pelo aeroporto na frequência de 400 Hz, que é a frequência da energia que os instrumentos do avião funcionam, e a gente pluga esse cabo ali embaixo do nariz ali da aeronave. Né? Então, de forma bastante simplista, né, e simplória para que todos, né, compreendam bem, é basicamente isso, né, uma extensão elétrica, né, que nós conectamos embaixo do avião, e um duto de ar-condicionado, né, onde a gente sopra o ar frio dentro da aeronave, permitindo que os motores, né, os geradores internos possam ser desligados. Tá? Então, de forma bastante simples, é basicamente isso. Agora, claro que isso traz toda uma complexidade, são equipamentos que exigem uma carga elétrica super alta, de forma instantânea, né, e de refrigeração super rápida também, para a gente conseguir insuflar toda a aeronave em um período curto de tempo. E aqui tem toda uma estratégia, né, de engenharia e um esforço, né, de projeto e execução para garantir que esses equipamentos funcionem plenamente dentro, né, dos SLAs aí que acordamos com as companhias aéreas, que esse tempo tem que ser super sincronizado com a parada e saída das aeronaves. Então, acho que aí que mora e que reside os principais desafios da prestação desse serviço, né, no padrão de excelência que nós tentamos manter sempre aí com todos os nossos clientes. Complementar rapidamente a palavra do Marcos, né? Para a gente, como companhia aérea, como tomador de serviço, né, para a gente é super importante, o Marcos falou rapidamente, o que a gente chama de conforto térmico. Ou seja, assegurar que dentro da aeronave a gente vai ter a temperatura adequada, que hoje é garantida pelo APO, lá que eu comentei anteriormente. Tá? Isso é um ponto super importante do produto que a ENGIE oferece. Né? Desde o início, ao longo desses 5 anos de parceria e de prestação de serviço em Brasília, a gente nunca teve problema. Muito pelo contrário, né? A gente consegue manter a temperatura nos níveis adequados, mesmo em dias muito quentes, o que para a gente é muito importante, né? O que dá total confiança para a gente nesses próximos projetos que a gente está endereçando aqui no Brasil. Tá? Então, acho que só queria deixar clara aí a nossa satisfação com relação à qualidade do serviço prestado e dos equipamentos, né? Porque o Marcos deu uma simplificada aí, mas não é fácil ter esse equipamento funcionando da forma adequada e garantindo a qualidade necessária para esse conforto, principalmente para esse conforto térmico dentro da aeronave nos dias mais quentes. Depoimento importante esse, hein? E eu aproveito para perguntar para o Marcos. Você considera que esse desenho de parceria com o Aeroporto de Brasília é replicável para outros terminais? Sem sombra de dúvida, Bernardo, é um projeto perfeitamente replicável, né, para qualquer tipo de aeroporto que possua ponte de embarque. No caso de Brasília, a gente começou isso há 5 anos atrás e devido à pandemia a gente entende que o mercado
deu alguns passos atrás aí pela redução de volume, talvez isso tenha demorado um pouco mais essa replicabilidade, mas atualmente, né, nós já temos assinado, né, com 2 outras concessionárias aeroportuárias, estamos na fase pré-operacional de cumprimento das condições precedentes para iniciar a implantação de novos contratos aqui no Brasil. É claro que esses contratos eles são extremamente customizados, né, e guardam peculiaridades específicas de cada aeroporto. No caso de Brasília, por exemplo, a gente conseguiu um projeto ainda mais eficiente do que a média que usualmente nós conseguimos conquistar em outros aeroportos, aproveitando a capacidade de refrigeração do prédio aeroportuário, aproveitando parte dessa capacidade para fazer o resfriamento de ar que a gente insufla nas aeronaves. Então, um projeto super bacana aí, que tem um coeficiente de eficiência energética ainda maior do que os outros projetos que já são bastante eficientes. Daniel, quais outras ações de mitigação a Inframérica está desenvolvendo ou pretende implementar nos próximos anos? Então, Bernardo, tem muitas ações aqui, ações de maior ou menor impacto. Tem algumas coisas que às vezes as pessoas, o passageiro comum, ele não percebe o impacto disso. Mas uma ação que nós sempre estamos aprimorando é a coleta seletiva, que aparentemente é uma coisa simples, mas olha, a principal dificuldade que nós temos na coleta de resíduos é a própria conscientização do passageiro e de outras pessoas que estão passando pelo terminal. Então, um aeroporto do porte do aeroporto de Brasília passam aí em média 15 milhões de passageiros por ano, além de outras pessoas que vão lá, acompanhantes, e então temos um grande problema de conscientização para que as pessoas coloquem o resíduo lá no local correto. Então você imagina a quantidade de toneladas de resíduo que é gerada todos os anos e que não seriam reaproveitados. Então temos aprimorado aí esses mecanismos de realização de coleta seletiva. Bem, temos outros projetos que já desenvolvemos. Um deles é troca de lâmpadas. Nós usávamos lâmpadas que não eram lâmpadas de LED no terminal. Temos aqui no nosso terminal, em todas as nossas instalações, mais de 10 mil lâmpadas, além de quase 700 refletores de pátio. E quando trocamos todas essas lâmpadas e refletores por lâmpadas LED, então conseguimos reduzir aí de toda a energia, de todas as emissões do aeroporto, reduzimos em 4%, só com essa ação aí, que também teve um impacto bem interessante. Temos também uma usina fotovoltaica, quando você está chegando ou saindo do aeroporto, ali pela via de acesso, pela estrada Parque Aeroporto, é possível ver também a usina fotovoltaica, que também nos ajudou muito a reduzir aí as emissões de carbono. Também temos outras ações que estão dentro do escopo de sustentabilidade, muitas vezes não necessariamente tão ligadas à redução de emissões, mas uma reclamação que temos aí na maioria dos aeroportos é quanto à emissão de ruídos, poluição sonora. Principalmente para quem está em aeroportos no centro da cidade, se nós pensamos num Congonhas, num Santos Dumont, isso é muito mais impactante. Brasília não está bem no centro da cidade, mas está relativamente próximo ali a alguns bairros ou algumas cidades satélites, né, como nós chamamos aqui em Brasília. E temos aí trabalhado em alguns projetos para redução de ruído, inclusive com mudança de procedimentos de pouso e decolagem, ajuste de rotas para uma pista ou outra pista, já que nós temos 2 pistas aqui que operam simultaneamente. Também temos aí um projeto que foi super interessante de reflorestamento, e esse projeto de reflorestamento envolveu aproximadamente a plantação de 75 mil mudas nativas do Cerrado. Então foi um projeto bem impactante aqui para a UDF. As concessões de infraestrutura precisam trazer um legado para o país, um legado positivo. Esse é o nosso compromisso e é isso que nós também estamos chamando outras empresas a fazer quando nós trabalhamos aí com a Engie, com a Gol, com outras empresas em projetos como esse. A gente está se aproximando do final do episódio, mas eu queria ouvir do Eduardo também. Como a Gol enxerga a transição energética para o setor aéreo nos próximos anos? Renato, como eu te falei, não é uma transição simples, né? A gente tem tido muita pesquisa, né, principalmente dos montadores, né? Boeing, Airbus, próprio Embraer, né? No sentido de a gente ter aeronaves cada vez mais eficientes. Tem muita coisa sendo discutida em termos de aeronaves de hidrogênio, né?
Mas uma aeronave, para você ter uma ideia, né, depois que ela é lisada, né, ela geralmente voa na frota da companhia aérea cerca de 20 anos. Né? Você imagina que a linha de produção hoje da Boeing, né, tem MAX sendo produzido, que é uma aeronave, como eu falei anteriormente, 15% mais eficiente, né, do que as aeronaves atuais. Né? Então, 15% menos de consumo e 15% menos de emissão de carbono. Né? Essas aeronaves vão ser entregues ao longo dos próximos 10, 15 anos, né? Que vão voar mais 20 anos. Ou seja, até 2050, as aeronaves que vão estar voando seguramente vão ser os MAX. Né? Então, mesmo que a gente tenha uma outra solução mais eficiente, uma aeronave a hidrogênio, alguma coisa desse tipo, ela seguramente não entra em produção, né, ou pelo menos em produção comercial, né, antes de 2050, 2040 e pouco, né, o que faria inviável a gente fazer esse processo de transição na velocidade que é esperada, né, e compromisso que a IATA assumiu junto ao ACA. Então, não tem muito jeito, né? Esse vai ser o caminho. Por isso que eu falei logo no início que o caminho são essas vertentes que eu comentei anteriormente, né? Uma vertente lá da utilização do combustível alternativo, uma vertente de eficiência energética, uma vertente de troca das aeronaves que a gente tem hoje e uma vertente de compensação, né? De compensação de carbono. Tá? Então, acho que esse vai ser o caminho. Não é um processo simples, porque o principal indutor, né, desse processo de transição energética, que é o combustível alternativo, né, ele demanda investimentos trilionários, né? A gente está falando de trilhões de dólares que vão ter que ser investidos pelos produtores, né, para poder ter SAF suficiente para abastecer toda a indústria de aviação até 2050. Então, realmente vai ser um processo hercúleo, né, de todo mundo, de todos os países no mundo, para poder suprir essa demanda de SAF, né, ao longo dos próximos anos, para a gente poder atingir esse compromisso do Net Zero em 2050. Tá? É um caminho grande e hercúleo, né, porque as iniciativas são realmente muito grandes, muito difíceis para a gente poder atingir esse Net Zero em 2050. Marcos, a ENGIE pretende ampliar o escopo de atuação no setor? Sem sombra de dúvida, a gente, como eu já citei na pergunta anterior, né, a gente já está com um compromisso firmado com a Fraport, que é a concessionária aeroportuária responsável pelos aeroportos de Porto Alegre e de Fortaleza. E estamos agora cumprindo as condições precedentes do contrato, que é firmar o contrato com as companhias aéreas, buscar as autorizações junto às agências reguladoras, para a gente começar a implantação dos equipamentos no aeroporto e a prestação do serviço, espero que ao final de 2024 ou início de 2025. E a segunda e super recente novidade também, que a gente assinou este mesmo contrato, né, de subseção do uso da área aeroportuária com o aeroporto de Guarulhos, aonde também a expectativa é iniciarmos nos próximos meses a implantação dos equipamentos, e estamos exatamente, né, alguns dias atrás ainda, mas exatamente na mesma etapa que estamos com os aeroportos de Porto Alegre e Fortaleza, cumprindo as condições precedentes do contrato para darmos início às obras e, no decorrer do ano de 2025, começarmos a prestação do serviço efetivamente. Este foi mais um episódio do Além da Energia. Eu agradeço muito ao Daniel, ao Eduardo e ao Marcos pela participação. Voltem sempre. Renato, super obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho de tudo que a gente tem feito e muito obrigado principalmente pela possibilidade de estar junto aí do Daniel e Marcos, né, profissionais fantásticos aí, com a tremenda capacidade para poder falar sobre esse tema tão importante para a gente. Obrigado a vocês. Hein? Obrigado, Bernardo. Obrigado, Eduardo, Marcos. Prazer estar aqui com vocês. Vamos seguir crescendo aí nessa parceria. Obrigado, Bernardo, pelo convite. Obrigado a Daniel aí, a Inframeca, por estar sempre abrindo a casa, né, para a gente prestar um serviço tão legal e tão bacana ele está divulgando aqui para todo mundo. E Eduardo, novamente, obrigado aí pela participação e pela parceria também nesse projeto que a Gol tanto nos apoia e é entusiasta. Obrigado, pessoal. Um grande abraço aí. No site da ENGIE você encontra mais notícias sobre o setor de energia, cidades inteligentes e transição energética. Para quem já nos acompanha, não esqueça de curtir e seguir o canal da ENGIE no YouTube. Acompanhe também o podcast nas principais plataformas de áudio. Até mais!